Sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Compartilhe este vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude este canal a crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero iniciar essa semana uma série de estudos na carta aos Hebreus, especificamente no capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, a natureza da fé. Então nós vamos prosseguir a partir dessa semana no estudo deste capítulo muito importante da carta aos Hebreus. Graça e paz, amados. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura da Palavra de Deus. Se você ainda não pegou a tua Bíblia, pause este vídeo, pegue lá a tua Bíblia e venha nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus na carta aos Hebreus. Como eu disse, nós vamos começar uma série de estudos no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Porém, hoje, de maneira introdutória, eu quero falar um pouco sobre o finalzinho do capítulo 10 desta carta, que é muito importante para nós conhecermos por onde vamos começar a nossa linha de estudos, tá ok? Então, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 ao 39. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O autor da carta aos Hebreus aqui está falando diretamente ao povo hebreu, e ele fala aqui, ele faz um apelo ao passado. E ele diz assim, dos dias anteriores em que depois de iluminados, ou seja, depois que vocês tiveram um encontro pessoal com Cristo, que Jesus transportou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, vocês sustentaram grande luta e tiveram grandes sofrimentos. E ele cita aqui os sofrimentos expostos a espetáculo de opróbrio, tribulações. E essas pessoas que estavam lendo essa carta, talvez não tivessem sido expostos desta forma, mas compartilharam do sofrimento daquelas pessoas. E também, na sequência, nós podemos ver que ele diz que eles sofreram também o espólio dos vossos bens. Eles perderam propriedades, perderam coisas que eles tinham em perseguição que eles sofriam. Mas eles tinham ciência, eles eram sabedores de que eles mesmos possuíam patrimônio superior e durável. Ele está falando aqui da nossa recompensa eterna no reino de Deus. E no versículo 35 ele diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandonem a vossa fé. Esta fé tem para vocês um grande galardão. E ele diz então que, no versículo 36, ele diz: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, é necessário que permaneçam na fé, que façam assim a vontade de Deus, porque essa fé o próprio Deus coloca no nosso coração. E é necessário que mantenhamos nesta fé, para que façamos a vontade de Deus e alcancemos a promessa da salvação que há em Cristo Jesus pela fé. E ele cita aqui, depois,
nos versículos 37 e 38, ele cita o profeta Abacuque, quando ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E ele conclui então esse texto, esse capítulo 10, dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós, e ali ele se inclui, o escritor da carta, e nós também podemos nos incluir nisso, não somos dos que retrocedem para a perdição. Não somos daqueles que desistem da caminhada com Deus, justamente por não termos fé. A nossa fé nos faz avançar, nos faz ir adiante com Cristo, sem temer as perseguições, sem temer as provações, e seguirmos então em frente na fé que Deus coloca em nossos corações. E ele finaliza então dizendo assim: nós, entretanto, somos da fé para a conservação da alma. Ou seja, nós não desistimos, nós seguimos em frente e temos sempre à nossa vista o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. A partir da próxima semana, iniciaremos então o capítulo 11 desta carta aos Hebreus, e ele começa aqui falando da natureza da fé, e nos traz alguns exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele fala ali dos patriarcas, e assim ele vai seguindo até Moisés, e finaliza ali falando do nosso aperfeiçoamento na fé, da nossa perseverança na fé. Que nós possamos ter em mente esta nossa vida em Deus, de que fomos iluminados em Cristo, e que recebemos a salvação em Jesus, e que mesmo com todas as tribulações, o Senhor afirma aqui para nós que o justo viverá pela fé. Então, nós possamos permanecer firmes, permanecer fiéis, e sermos de fato, não dos que retrocedem para a perdição, mas dos que permanecem na fé para a conservação da alma. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor acrescente cada dia mais a nossa fé, que nós possamos ter cada dia mais a certeza, a convicção de que estamos com Cristo, de que Deus está conosco, cuidando de nós e nos fazendo permanecer firmes neste caminho. E eu espero vocês na próxima semana para continuarmos esse estudo, para aprendermos um pouco mais sobre o que é viver na fé, o que é caminhar na fé, o que é permanecer sempre firme na presença de Deus, independente de qualquer circunstância. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor esteja cuidando de nós, e que pela sua graça e pela sua misericórdia o Senhor perdoe os nossos pecados e nos faça permanecer firmes, sim, para que o nome dele seja glorificado, para que a nossa vida seja um exemplo de fé, e que as pessoas possam olhar para nós e ver pessoas diferentes, pessoas que permanecem em Deus, e pessoas que, apesar dos sofrimentos, vivem a alegria do reino de Deus aqui. O Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.